Oi, gente. Na aula de hoje vamos estudar o movimento uniformemente variado. Vamos lá. O nome variado, ele quer dizer que a velocidade passa a variar, ou seja, ela não será mais uma constante. Então, o movimento ele vai ser com um aumento da velocidade ou diminuição da velocidade, como se um carro estivesse pisando no acelerador ou no freio. O nome uniformemente quer dizer que a velocidade muda, porém muda sempre o mesmo valor no mesmo intervalo de tempo. Então ela vai aumentar sempre o mesmo por segundo, por exemplo, ou diminuir sempre o mesmo por segundo. Ou seja, o nome uniformemente quer dizer que a aceleração é constante. Então que a aceleração vai ter um valor igual constante, né? Então a velocidade muda, mas muda sempre a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo. Eu vou ser assim bem direto nessa aula. Nas próximas aulas eu demonstro as equações, né? Porque a gente está falando de provas de vestibular, preparação para vestibular. Particularmente eu nunca vi nenhuma prova de vestibular cobrando as demonstrações. Então, resumindo, vocês têm que saber as equações de cor. Aí, nas próximas aulas eu demonstro, mas só por curiosidade. Então vamos lá. Se você identificar que o movimento é uniformemente variado, velocidade diferente de constante, aceleração constante, quais são as equações que a gente pode usar? Primeira equação, VV0 mais AT, VV0 mais AT. Aí lembrando, né? V, velocidade final, V0 inicial, a aceleração, T, tempo. A outra, ΔS, V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando também que ΔS é a mesma coisa que S menos S0. Então a mesma equação pode ser escrita da seguinte forma: S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a última equação, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Basicamente são essas as equações, tá? Lembrando, né, que agora começam os erros que normalmente vocês cometem, que são erros mais conceituais, as primeiras aulas, né? V aparece aqui, ó, e aqui. V é a velocidade final, ou a velocidade no instante t. V0 aparece aqui, ó. V0 aparece aqui, aqui, né? Aqui e aqui. V0 é a velocidade inicial, né? No instante de tempo inicial, quando t é igual a zero. A aceleração aparece em todas as equações. Né? Aceleração. Aceleração indica a variação da velocidade, né? O tempo, instante de tempo final, né? O tempo vai aparecer aqui, aqui, aqui. E nessa última aqui, que é a chamada Torricelli, não tem o tempo. Então é uma equação que você não precisa do tempo, as outras todas precisam, né? E o ΔS, ó, ΔS vai aparecer aqui, né? E aqui, na Torricelli, beleza? E aí espaço final, espaço inicial, né? É diferente de ΔS. Então, geralmente as dificuldades, elas estão nas primeiras aulas de cinemática, onde a gente entende o significado de todas essas grandezas. Essas equações, de forma assim, muito direta, decore, né? Eu vou demonstrar nas próximas aulas, mas só por curiosidade, eu nunca vi nenhuma prova de vestibular cobrando essas demonstrações. É importante eu ressaltar agora um erro muito comum, que é a questão dos sinais, né? Então, dentro dessas equações aqui, como que eu sei que se o sinal é positivo, né? Se o sinal é negativo? Então, por exemplo, velocidade aqui,
Vai ser quando vai ser positivo, negativo, aceleração, quando vai ser positivo, negativo, deslocamento, né? Quando vai ser positivo ou negativo, velocidade inicial aqui, aceleração aqui, né? Enfim, essas grandezas, quando que elas serão positivas ou negativas? Então vamos discutir isso. Então, primeiro, tempo. O tempo é sempre positivo. A gente nunca vai ter o tempo negativo, porque o tempo, a variação é sempre para frente, né? Ele sempre aumenta. Então o tempo sempre corre para frente. Agora, as grandezas, ΔS, ela pode ser positiva ou negativa aqui nas equações. Por exemplo, esse ΔS, né? Esse ΔS aqui, ó. A grandeza velocidade, ela também pode ser negativa ou positiva nas equações. Velocidade inicial também pode ser positiva ou negativa. Como é que eu sei, né, se eu vou colocar nas equações o sinal positivo ou negativo? Isso é um erro muito comum. Aceleração também pode aparecer lá nas equações positivo ou negativo. A questão de ser positivo ou negativo depende do referencial adotado. Então lembrem-se que a gente sempre tem uma trajetória. Então vamos supor que isso aqui seja minha trajetória, e essa trajetória ela vai ter sempre uma orientação. Todas as grandezas que forem vetorialmente dizendo a favor da orientação da trajetória, elas recebem um sinal positivo nas equações. Pode ser o ΔS, a velocidade inicial ou aceleração. Já todas as grandezas que ficarem contra a orientação da trajetória, elas recebem um sinal negativo. Aqui nas equações, então a aceleração vai ser menos A, ΔS, deslocamento menos, velocidade menos, né? Então todas as grandezas vetorialmente dizendo que forem contra a orientação da trajetória, lá nas equações elas tomam um sinal negativo. Esse é um erro muito comum, errar os sinais, tá? Preste atenção nisso. Agora, outro erro muito comum que acontece em exercícios de MRUV é querer usar essa equação na resolução. Ó. Essa equação ela não pode ser usada no uniformemente variado. Essa equação é do movimento uniforme e não do uniformemente variado. São coisas diferentes, né? Ela não pode ser usada. Ela só pode ser usada quando a velocidade for constante. Agora, se você quiser fazer um V ΔS sobre ΔT no uniformemente variado, considerando que o ΔS é o total e o ΔT também é o total, ou seja, pega o total, o deslocamento total e divide pelo tempo total. A velocidade que você está calculando aqui é a velocidade média. Então, se o exercício pedir a velocidade média é sempre ΔS total por ΔT total. Né? Isso não quer dizer que a velocidade foi constante. E por último, nessa primeira aula, estou sendo bem direto com vocês, né? Isso que vocês têm que saber, acabou. Eu vou falar da chamada regra de Galileu. Então, regra de Galileu. Regra de Galileu. Ou proporção de Galileu. Mais para frente eu também demonstro para vocês, tá? Próxima aula eu vou falar de gráficos, aí na aula de gráficos eu demonstro. Mas, como eu falei anteriormente, a demonstração é uma curiosidade, tá? Nunca vi nenhuma prova de vestibular pedindo demonstração. Resumindo, decore, né? Então, para todo movimento uniformemente variado, imagina que eu tenho um móvel aqui, ó. Então, se ele é uniformemente variado, ele varia a velocidade de acordo com o tempo. Vamos supor que ele esteja indo para a direita, aumentando a velocidade. Vamos supor que ele percorra aqui, ó, um primeiro ΔS, num primeiro intervalo de tempo. Se os próximos intervalos de tempo forem iguais, como assim? Então imagina que nesse primeiro intervalo de tempo aqui ele gastou 1 segundo. Então aqui também é 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo.
Imagina que o primeiro intervalo de tempo ele gastou 3 segundos. Então aqui também 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Se o primeiro deslocamento no primeiro intervalo de tempo foi ΔS, no próximo intervalo de tempo igual ao primeiro, ele vai ser 3ΔS. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, passa a ser 5ΔS. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, passa a ser 7ΔS. E assim vai aumentando de 2 em 2, ou seja, sempre números ímpares. Então vamos lá, ó. Se no primeiro intervalo de tempo você teve um ΔS, no próximo intervalo de tempo, no segundo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, ele vai ter 3ΔS. Não no total, só naquele trecho. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, 5ΔS. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, 7ΔS. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, 9ΔS. No próximo intervalo de tempo que seja igual ao primeiro, 11ΔS. E assim vai aumentando de 2 em 2, sempre número ímpar. Se eu quiser o deslocamento total passa a ser a soma desses deslocamentos. Desenhar aqui, ó. Por exemplo, eu quero o deslocamento daqui até aqui. É o ΔS mais o 3ΔS. Eu quero o deslocamento daqui até aqui. Aí passa a ser 5ΔS mais 7ΔS. Tudo bem? Então fica aí essa aula. Assistam as próximas que eu vou fazer análise de gráfico. E aí na outra eu faço as demonstrações, né, que eu acabei de comentar. Um abraço, bons estudos, não esqueça de curtir, né, de seguir o canal para ajudar esse projeto, compartilhar também para os amigos. Até mais.